Vamos lá para a frase de caminhão, mais uma frase de caminhão, né? Nesse vídeo a gente vai falar de mais uma frase de caminhão, essas frases que rodam nos paralamas, nos para-choques dos caminhões aí no Brasil inteiro, né? Trazendo informação, trazendo alegria, trazendo reflexão, trazendo entendimento e mexe com a gente, né? E fala muito da pessoa que está transportando. Então a gente vai entender isso, a gente vai pegar essas frases, não tem certo e errado aqui, a gente vai ver o que está por trás dessas frases, o que ela quer realmente dizer, tá? E a frase de hoje é a seguinte, eu vou ler aqui, ó. Minhoca é um absurdo. Não tem pé nem cabeça. Essa é a frase. Minhoca é um absurdo. Não tem pé nem cabeça. O que esse cara quer dizer com isso? Seja bem-vindo ao canal da Defesa Cursos Especiais Motorista de Alto Valor. Você que não me conhece, meu nome é Célio de Moraes Lima. E a gente está mais uma vez aqui falando sobre as frases. Vamos lá? Então, de novo, qual que é a frase? Minhoca é um absurdo. Não tem pé nem cabeça. Não tem pé nem cabeça. Vamos entender isso? Vamos. Por onde que a gente vai começar? A gente vai começar por esse absurdo. Né? Primeira coisa, nada que está no planeta é absurdo. Né? Porque se eu achar que tem alguma coisa absurda, absurdo é quando está fora do contexto, quando está extrapolando, está fora do que a gente entende como certo. Né? Então, se eu achar que existe alguma coisa absurda no planeta, eu estou dizendo que Deus não é Deus. Deus não sabe fazer as coisas. Deus errou em algum lugar, né? E Deus não erra, né? Ah, Deus é Deus, o Alá, o Krishna, o Buda, o Jeová, Javé, como se chama, tá? Natureza, universo, essa força maior que a gente sabe que tem, né? Tem uma força que nos comanda, existe uma inteligência maior, uma consciência maior. Isso é interessante saber. Bom, então assim, seria absurdo, então não é absurdo, para mim ela não é absurdo, né? E nós temos, por quê? Porque todos nós temos a mania de tudo que a gente não entende, ou tudo que a gente não conhece, a primeira reação nossa é achar que é absurdo, que é extraterrestre, que é impossível. Lembra disso? Tudo que a gente faz. Isso desde que a humanidade é a humanidade que ela trabalha assim, entendeu? Por que se criou as fantasias, né? Por que se criou os deuses, né? Lá antigamente, na época da Grécia, era o deus do mar, era o deus do trovão. Eles não entendiam o que era um trovão, escutavam aquilo, não entendiam. Então para eles era um deus, né? Era uma divindade, né? Deus estava com raiva, Deus dos ventos, Deus da colheita, Deus da plantação. Então a gente vai tentando, na nossa psique, cobrir ela com algumas coisas, como a gente não entende a coisa. Se a gente entender mais a coisa, se a gente estudar mais a coisa, se você, por exemplo, for estudar sobre minhoca, você vê que minhoca tem cabeça, pé não tem, né? Porque ela é um rastejante, ela usa a própria musculatura, mas cabeça ela tem, tá? Minhoca tem cabeça. Fique em paz que minhoca tem cabeça. Inclusive, não sei se vocês sabem, a minhoca ela é hermafrodita, ela tem os dois sexos. Vai ficar essa dica pra vocês aqui, minhoca é hermafrodita. Então, não existe minhoca e minhoco, é só minhoca, tá? Não tem minhoca macho e minhoca fêmea, é só minhoca. Ela é hermafrodita, tanto é que quando elas vão se acasalar, uma tem a cabeça para cá, outra cabeça para cá, elas fazem assim, ó. Elas ficam uma do lado da outra, por quê? Porque o aparelho masculino dessa fecunda o feminino dessa, o aparelho masculino dessa fecunda o dessa. Então os dois têm aparelho masculino e feminino, elas não se fecundam, mas um fecunda do outro, tá? Interessante assim, se a gente começar a estudar mais, entender mais, por isso que é interessante que a gente leia, que a gente estude, que a gente vá atrás, a gente vai ver que não é questão de ser absurdo, tá? Eu vou até falar uma coisa aqui interessante. Hoje nós estamos na época que, até um tempo atrás, usava-se uma frase muito popular, assim, ó, foguete não tem ré, né? Foguete não tem ré, foguete não dá ré, foguete só vai para frente, só vai para cima, na verdade, né? Mas um cara chamado Elon Musk deu ré no foguete. Então tudo é impossível até que alguém faça. Como nós somos imagem e semelhança de Deus, a gente pode fazer tudo. Preste atenção, tá? Então, talvez naquela época, numa certa época, não podia, agora pode. Deixa eu contar a historinha para vocês aqui, rapidinho, para gente tentar pensar sobre isso. Nós estamos falando da minhoca aqui. Então, assim, a minhoca ela não é absurdo, tá? Ela pode ser diferente, mas não é absurdo. E é isso que nasce o preconceito. O preconceito nasce quando a gente pega o que a gente é diferente e a gente não quer aceitar. E que em vez de estudar sobre, entender sobre, a gente não quer aceitar. E a gente fala, é absurdo, é feio, é do mal, é não sei o quê, entendeu?
E aí queria, por que tem essas brigas de religiões todas? Porque cada um tem seus deuses. Eu te falar para você, só no cristianismo são mais de 4.900 religiões diferentes, todas falando de Cristo. Estão erradas? Não. Estão certas? Também não. Tá? Mas quando eu puxo para o meu lado e acho que tudo que está fora do meu pensamento, que eu não entendo, eu não concordo, eu chamo de absurdo, eu faço uma coisa chamada exclusão. E o mundo ele é inclusivo, ele tem que ser inclusivo, não exclusivo, tá? Qual é a história que eu quero contar para vocês? Até esqueci agora da história, eu ia falar para vocês o negócio da minhoca, que é absurdo, né? Então assim, vai ficar sem história porque eu devia ter contado até quando eu lembrei e já não lembrei, mas tudo bem, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte, que tudo que eu não sei, que eu não conheço, eu não sei como funciona, eu vou chamar de absurdo. E isso cria um preconceito. O que é preconceito? Pré é antes. Então, antes do conceito, eu já estou pondo uma opinião, já estou pondo uma coisa que eu acho na minha cabeça. Como eu não entendo, eu crio uma fantasia. Tá? E aí cria essas frases aí, né, dizendo que minhoca é um absurdo porque não tem pé nem cabeça. Então, cobra é absurdo porque não tem pé? Eu posso falar para você então que o jacaré é absurdo porque ele não voa? Então assim, tudo serve a Deus. Tá? Paulo de Tarso, ele sempre falava, um apóstolo de Cristo, ele falava assim, ó, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor e fazem seus propósitos. É tudo. Tá, até aquela morte, até aquele problema, até aquela doença, tudo tem um propósito. Como a gente não entende, a gente sofre. O que é o sofrimento? É o não entendimento do propósito. Tá? Isso é sofrimento. A gente sofre quando a gente não entende, a gente sofre quando a gente cria expectativa. Beleza? Então olha só o que uma frase faz. Por que nós vamos viajando numa frase. Tá? Uma frase, ela faz muito isso. Então, assim, eu queria que vocês colocassem aí nos comentários o que vocês acharam disso. Se tiver outra opinião, tá tudo certo, tá tudo legal, tá tudo em paz, tá? Dá um clique aí de gostei, dá um curtir, tamo junto, né? De gostei, de curtir, uma coisa, vou dar um compartilhar aí e até a próxima fase, caminhão.